Ah, Death Note. Death Note. Por que eu tô falando Death Note agora? Todo mundo já parou de falar de Death Note. Ninguém mais liga pra Death Note. Mas eu tô falando porque... fazer o quê? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Finalmente voltando a fazer vídeos. Dessa vez espero não parar, conto com vocês. E vamos falar sobre quem? Cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Sumiu o mangá de Death Note. Acho que ele ficou ofendido que a gente ia falar sobre esse filme horroroso. Mas vamos conversar então e entender e esclarecer por que o filme de Death Note da Netflix é tão ruinzinho. E pra começar, é bom a gente separar o vídeo em duas partes. A primeira parte é o quê? O filme sendo analisado como um filme individual. Desgarrar que é uma adaptação e falar do filme por si só. E depois a gente vai falar dele como adaptação, certo? Que é a parte que é até que importante. Death Note? What is it? I can't tell you. Okay. Do you really want to know? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Na minha humilde opinião, Death Note como um filme consegue ser ainda pior do que Death Note como uma adaptação. E isso é o contrário do que todo mundo tá falando por aí, mas eu vou te explicar por quê. Porque como adaptação, você acaba entendendo o universo de maneira mais rápida. Então algumas coisas que ele não te explica, você vai fechando as lacunas, você vai fazendo com que as coisas façam sentido, e você entende melhor o filme de primeiro, você já consegue receber. E algumas coisas você deixa passar porque fala, ah, tudo bem, é uma adaptação. Mas como um filme por si só, sai tudo errado e sai tudo sem sentido nesse ponto de vista. Mas vamos falar do filme como filme. Começando então pela parte técnica, que é a parte mais rápida. A parte técnica desse filme é inteirinha horrorosa. Inteirinha. É uma merda! Não sobra, não tem nada. Não tem um dos aspectos que funcione. São todos igualmente horrorosos. Direção, mal consegue fazer o feijão com arroz, porque tem muitos momentos lá que você fala, tipo, por que ele escolheu esses enquadramentos? Os atores, aquilo é zoeira, aquilo é zoeira. Eles não estão realmente tentando. Mas aí eu não sei se o grande problema são os atores em si, porque alguns deles têm outros trabalhos que são legais, ou se o grande problema é a direção, que não conseguiu usar bem os atores. I suggest you stop talking. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Fotografia, uma bosta. Trilha sonora, legal, mas não é pra esse filme. A trilha sonora é legal, mas não tem nada a ver com o clima do filme. Primeiro que o filme não tem um clima muito bem estabelecido, nem um clima muito bem transmitido pro público, mas, nossa, vou um perdigoto aí que eu vou te contar. Mas mesmo assim, não funciona a trilha sonora, porque é uma trilha sonora que é uma trilha sonora de outro contexto. Kira? What does that mean? It actually means light in Russian and Celtic. Well, wouldn't you be worried that they could just trace it back to you then? No, could they? It also sort of means killer in Japanese, so if they're gonna be looking for him, it's gonna be on the wrong continent. Tem demência? Principal questão, principal problema. Roteiro. Porque o filme de Death Note, vamos lá, não precisa de muita coisa, não precisa de quase nada. Você precisa de um roteiro muito bom, um diretor bom, nem precisa ser muito bom, e atores que nem precisam ser bons, podem ser atores medianos. Mas o principal problema é o roteiro. Tanto pela estruturação do roteiro em si, a forma como ele vai desenvolvendo os acontecimentos até chegar no final, e também... eu não vou nem chamar de personagem aquelas coisas, porque aquilo lá não é personagem. São uns bichos assim meio que é feito de casca, mas não tem nada por dentro, não tem um significado maior, não tem uma mensagem, não tem nada que ele explorar, principalmente se você for pegar depois e considerar como adaptação. Mas como filme, minha Nossa Senhora, os personagens não funcionam, as motivações que eles dão para as ações deles são... tem um ou outro que tem motivação, grande parte não tem, mas assim, tipo, forçado e problemática, inclusive. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas a maneira como eles apresentam a vida do Light, a maneira como eles mostram aquilo é meio problemática e pode até gerar problemas futuramente, assim como Stranger Things fez, mas no Death Note não tá muito pensando nesse tipo de coisa, porque eles não estão se portando muito com a sociedade. Muito menos os adolescentes estão se matando, podem virar serial killers por causa desse tipo de filme. Mas vamos conversar mais sobre isso depois, certo? Tudo bem? Vamos tentar... Opa! Cadê? Tá tudo bem aqui? Não sei, não dá pra ver. E as próprias, adoro quando o filme tem isso. Quebra de lógica de roteiro.
Você estabelece uma regra, aí você quebra aquela regra porque você não soube lidar com aquilo e precisava de uma conclusão diferente. Aí você vai e faz isso durante o filme. O Raito não, não é chamar de Raito, vou chamar de Light, o Turner. A partir de agora, o nome dele é Turner. O Turner escreve no caderninho. O Atari sai da sua cama, acorda, faz não sei o que lá. O Atari. Rule 2, this note will not take effect unless the writer has the person's face in their mind when writing his or her name. 殺せない人間もいる。 Atari becomes obsessed with revealing the truth. Para você fazer uma adaptação cinematográfica, você não precisa pegar exatamente aquele mundinho, exatamente a maneira daqueles personagens, exatamente tudo que acontece na obra original e transmitir isso em live action. Você tem que pegar, primeiro de tudo, a mensagem principal da obra. Você não pode quebrar de maneira alguma, isso tem que ser preservadíssima para você poder fazer uma boa adaptação. Depois você pega os personagens, ou pelo menos o que cada personagem representa e significa para dentro da obra, e encaixa ele nesse outro universo que você está criando. E Death Note poderia ter funcionado, mas não funcionou nem um pouco. Primeiro de tudo, porque não tem um core da mensagem da história da obra original. A mensagem de Death Note sempre foi desde o princípio as discussões de certo contra errado. E você fica nessa questão, você fica no meio dos dois, porque às vezes você concorda muito com as ideologias do Kira, praticamente sempre quando você começa a assistir, você fala, pô, é verdade, o mundo tá podre mesmo, acho que o mundo precisa ser julgado, talvez seja interessante se a gente matar as pessoas, vai limpar um pouco a terra, não sei o que, você começa concordando com ele. Aí você vai sendo colocado contra as opiniões do L, você começa a ficar, puta, será que o Kira tá certo? Será que é realmente necessário matar as pessoas do jeito que ele mata? Você fica nesse embate intelectual. Bem contra mal, certo contra errado, justo contra injusto. Os dois lados acreditam que estão certos, mas do mesmo jeito você pode pegar lados certos e errados dos dois. Kira, 必ずお前を探し出して始末する。僕が私が正義だ。Isso é muito com base nos dois personagens principais, no L e no Kira. Porque se você for analisar, os dois representam puramente as suas ideologias. O Kira é um adolescente, um estudante, um ser humano perfeito. Ele tem notas acima de todas as pessoas do Japão, ele é extremamente inteligente, ele é muito bom nos esportes, ele é bonito, extremamente popular, a família dele tem grana, então todos os aspectos sociais que ele poderia competir com alguém, ele já está acima. Ele está acima de toda a sociedade mediana e acima da sociedade boa. E por isso, ele consegue ter um panorama geral da sociedade. Ele não vai... A ideologia dele e o pensamento dele não foram afetadas pela subjetividade de traumas, pela subjetividade de qualquer outra coisa que as pessoas podem sofrer. Ele não é afetado por nenhum deles e olha pro mundo e fala, ó, esse mundo tá podre. もし他の誰かがこのノートを拾ったとして、この世に不必要な人間を消すことのできる奴がいるか？いるわけがない。でも僕にならできる。いや、僕にしかできないんだ。やろう、デスノートで世の中を変えてやる。 E é engraçado que é exatamente o oposto do Turner. O Turner sofre bullying, é um babaca, não é nem um pouco popular na escola, ele é pobre, ele não é bonito, ele não é inteligente também, ele deveria ser, mas assim, o filme coloca como se ele fosse inteligente, mas ele também... E ele sofre subjetividade na ideologia dele, em todos esses sentidos. Além de, claro, ele não conseguir transmitir muito bem uma ideologia no filme. Ele sempre fica meio, tudo bem, vamos matar as pessoas? Vamos, mas será que... Bom, acho que ele tá certo. Vamos matar mesmo as pessoas, As pessoas têm que ser julgadas, as pessoas fazem a gente sofrer, né? Alguém precisa representar as pessoas oprimidas desse mundo. Então vamos fazer as pessoas sofrerem. Eu acho que é isso mesmo. Então a ideologia dele não é sólida. Você não confia nesse cara. Porque ele fala, mas ele tá ali meio assim. E ao mesmo tempo, ele só age porque ele foi influenciado por diversas questões. Kira, verdadeiro Kira, true Kira, é um observador. Porque ele vê tudo aquilo e julga. Ele tá na posição de um deus do novo mundo. Agora, o Turner, ele sofre com tudo aquilo e aí ele puxa a ideologia dele que nem é tão forte assim e nem é tão fundada dentro dele mesmo. Ele não é tão confiante daquilo que ele tá fazendo. Já mata Death Note. E Death Note é feito de duas bases sólidas em confronto. Duas ideologias sólidas se confrontando e você aqui no meio. E na hora que você pega duas ideologias fracas, que são a do Turner e a do L Negão, elas passam em volta de você
Você fica olhando assim, ué. O que esses caras aqui estão falando? Era pra eu estar ouvindo alguns deles? É? Ah, entendi. Tudo bem. Now I'm rooting for this guy. Just shut the fuck up. E já que a gente voltou a falar sobre o confronto das ideologias, eu ia falar mal do quê? Do embate intelectual entre eles. Mas... não tem embate intelectual, que é o core do anime, é o que guia toda a história, o que faz você continuar assistindo, o que faz você continuar lendo, porque é sempre o Kira bolando uma estratégia que o L já pensou que ele bolaria, mas na verdade o Kira também pensou que o L pensaria que ele teria bolado, então um tá sempre à frente do outro, vários passos diferentes, eles tentando se rastrear, tentando se localizar, não sei o que, não sei o que. O Turner é burro, o L, negão, é burro também, eles não conseguem... O L é até que mais inteligentinho, inteligente, conseguiu rastrear algumas coisas, mas outras não. A atuação dele também é ruim, o personagem merda, não passa nada do L, quer dizer, passa um pouquinho do L, você até entende que ele é o L, que ele é estranhinho, não sei o que, mas puta, cadê o core do L? O L ali, calculista, que não mexe um dedo sem ter pensado nas suas próximas 15 ações, que sabe o que você vai fazer e prediz isso e faz com que você faça para que ele consiga te pegar. Esse L não tem isso, não tem estratégia, não tem pensamento, não tem nada. E o filme inteiro não tem essa questão intelectual, não tem essas discussões. Yagami Light, Kira である可能性は 5% 未満。しかし、あの中では一番何かを感じさせた。お前は完璧すぎる。 E outros personagens, meus amigos, que eu fiquei abismado, eu realmente não consegui compreender o que tá acontecendo. Ryuko, vamos lá, Ryuko. Ele é um personagem, ele é um personagem observador. Ele quer observar a humanidade, quer ver o que as pessoas são capazes de fazer. No filme, ele é o diabinho. Primeiro que o Turner nunca tinha usado o caderno, ele já chega lá, assusta ele com a cena da... Essa cena aqui, ó. Tô passando aqui junto com a minha cara. Essa reação dele. Primeiro de tudo, o que foi essa reação? Mas qual que é o grande problema? A porra do Ryuki influencia diretamente nas ações do Raito. Mais um ponto que o personagem é influenciável. I know you want to. Go on. Help her. O Ryuki influencia o Turner a agir como ele age. É a quebra do personagem do Ryuko. Ele é o deus da morte. Ele representa mais a morte do que o próprio deus, certo? A partir do momento que ele começa a acompanhar o Kira, é a morte que está acompanhando o Kira até o momento que ele morre. E aqui, não. Let the note go. Look at the strife it's causing you and your little girlfriend. Let me find it a new home. We'll be free of each other. De onde surgiu esse personagem que age de maneira estranha e sádica pelo próprio prazer? O Ryuko não é esse tipo de personagem. Ele é um deus observador, ele é um deus. Ele é a morte, ele é silencioso. Ele observa e quando ele precisa executar, ele executa. There are 4 letters in my name. Most anyone's ever gotten were 2. Most anyone's ever gotten were 2. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! E eu fico preocupado porque será que esse é tudo que artistas americanos conseguiram absorver de Death Note? Eles leram o mangá, eles assistiram o anime e conseguiram tirar isso? A sociedade americana é tão burra assim? Eu sei que eles atiram em tornados, mas realmente isso vai além dos limites. Atirar em tornado, não quero nem comentar sobre atirar em tornado. Vocês viram isso, né? Que os americanos estão atirando no tornado Irma, tornado furacão, sei lá. Estão atirando para tentar girar ele de volta. Essa é a genialidade do povo que fez Death Note. Se é isso que vocês vão passar pro público, faz não. Obrigado, gente. O vídeo vai acabando por aqui. Deixe os likezinhos. Tchauzinho. Quase quebrei a câmera colocando essa merda na frente da lente. Que maravilha.